Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula então de Justiça Eleitoral, Direito Eleitoral. A gente vai aprender aqui a respeito da organização e da competência da Justiça Eleitoral. A gente vai começar a falar aí do Tribunal Superior Eleitoral para, posteriormente falar também do Tribunal Regional Eleitoral, juízes eleitorais e juntas eleitorais. São matérias muito importantes e têm uma complexidade um pouco maior. São matérias aqui um pouco mais difíceis de compreensão, um pouquinho mais difíceis de memorização também. Mas vamos tomar cuidado porque elas também, da mesma forma como elas são matérias difíceis, elas também têm uma cobrança relativamente grande nos concursos. Então vamos tomar muito cuidado. Vamos começar aqui falando a respeito, de uma forma geral, buscar lá na Constituição Federal. A partir lá do artigo 118, ele começa a falar os órgãos da Justiça Eleitoral. Então são 4. Primeiramente, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tribunais Regionais Eleitorais, são os TRS. Tá? Então, sempre que a gente fala TSE, a gente está falando de Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral, a gente está falando em TRE. Juízes eleitorais e juntas eleitorais. O cuidado que a gente tem que tomar, o cuidado que a gente tem que ter aqui é que as juntas eleitorais são também órgãos da Justiça Eleitoral previstos aqui na Constituição. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Lembrando, os juízes, em regra, eles possuem diversas garantias, inamovibilidade, irredutibilidade de salário, então essas garantias, vitaliciedade, em regra, também eles possuem. Aqui a gente tem que tomar um cuidado com relação à vitaliciedade em específico, mas com relação a todas as outras garantias, eles possuem. Os juízes eleitorais, eles possuem todas as garantias que os magistrados comuns já possuem, exceto pela vitaliciedade, que ele aqui possui um caráter distinto na Justiça Eleitoral. Por que distinto? Eu já falei em uma outra oportunidade que são os juízes comuns, das varas comuns, que trabalham aqui na Justiça Eleitoral. Não existe um concurso específico para se tornar juiz eleitoral. É o próprio juiz de direito que se torna juiz eleitoral. Ou, por exemplo, para a composição do TSE, pode ser, por exemplo, um advogado que vai se tornar um juiz eleitoral do TSE. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui, com relação a esses membros, existe uma situação que se chama biênio, existe uma situação que se chama princípio da temporalidade. Eu deixei escrito aqui. Tá? Então, como eles não são fixos ali do eleitoral, como eles não são pertencentes à carreira eleitoral, eles passam ali por um revezamento. Então, para que outros juízes também possam trabalhar dentro da Justiça Eleitoral. Existe, lógico, uma gratificação por você trabalhar na Justiça Eleitoral, existe toda a questão aí de você trabalhar na Justiça Eleitoral, claro. Então, outros juízes também têm interesse, outros ministros têm interesse. Em razão disso é que existe essa rotatividade aqui dos membros dos tribunais, dos membros do TSE e do TRE e com relação aos juízes eleitorais também. Tá? Então, o que nós temos hoje é que existe um biênio, isso é 2 anos, em regra eles ficam 2 anos no cargo, tá? Ele fala, salvo motivo justificado, servem por 2 anos no mínimo, a regra é que é o mínimo de 2 anos, mas também nunca por mais de 2 biênios consecutivos, então são 2 anos mais 2 anos. Existem alguns locais, algumas zonas eleitorais, em que, como não tem mais do que um juiz, eles acabam ficando, às vezes, por vários anos. Mas a regra é que você fique, no máximo, 4 anos. A regra, na verdade, são 2 anos, mas você não pode ficar mais do que 2 biênios consecutivos. Tá? Isso daqui é extremamente importante para o eleitoral. O artigo 121 caput, aí falando a respeito de organização da Justiça Eleitoral, diz que lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Pessoal, tomar um cuidado aqui, a gente já sabe, já falei em outra aula, que é o Código Eleitoral é que traz essa organização e competência. O Código Eleitoral ele não é, por natureza, uma lei complementar, mas a Constituição Federal recepcionou o Código Eleitoral como uma lei complementar
no que diz respeito a essas matérias. Então, se for tratar a respeito de organização e competência, o Código Eleitoral ele tem status de lei complementar. Muito cuidado com isso. Se quiserem trazer novidades com relação à organização ou competência, o Poder Legislativo quer trazer novidades com relação a isso, ele precisa realizar uma lei complementar, que aí tem aquele quórum de maioria absoluta. Então, existem esses cuidados que vocês precisam tomar com relação ao Código Eleitoral, já que ele é o responsável aqui pela organização e competência desses tribunais. Então, vamos lá. Começando aqui pelo órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, que é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele é aqui o órgão de cúpula, já que vamos entender que todos os tribunais, de certa forma, se submetem a ele em última instância. A sede do TSE, isso daqui tudo previsto na Constituição, é a capital federal. Atualmente, entendemos que é em Brasília. Quantidade de membros, uma questão importante aqui, eu já vi em questões cobrar isso. O mínimo de membros é de 7, tá? São 7 membros aí aqui, importante, já que o mínimo de membros é 7. Quando a gente vê TRE, a gente vai ver que não fala a respeito de mínimo, ele traz já a quantidade de membros. Aqui não, ele fala que são mínimo de 7. Então é possível vir uma lei complementar e aumentar a quantidade de membros do Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente são 7, mas esse é apenas o número mínimo de membros. Tá, e um mínimo único que o pessoal faz é todos 7. Tá? Temos 7, todos 7 aqui com relação ao TSE. Parágrafo 3º, aqui do mesmo artigo, tá? Desse artigo aqui 121, lá na Constituição Federal, tá? Não sei se eu falei aqui, mas isso aqui é Constituição Federal. E aqui também Constituição Federal, parágrafo 3º, diz que são irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Pessoal, então, em regra aqui, decisões do TSE são irrecorríveis, exceto quando couber recurso extraordinário, que são os casos aqui em que ela contraria a Constituição Federal. Então, cabe ao STF, como guardião da Constituição Federal, receber esses recursos dessas decisões. Tá? Então, se couber aqui recurso extraordinário, aí sim é recorrível. E as outras hipóteses são aqui de denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Vamos tomar um cuidado aqui, porque a competência com relação a mandado de segurança e habeas corpus é relativamente esvaziada aqui no TSE, mas se for aqui uma decisão denegatória, cabe sim recurso também. Tá? Então, muito importante esse parágrafo 3º, memorize. Memorize aqui também a quantidade de membros, mínimo de 7 membros, e irrecorríveis decisões, exceto as contrárias à Constituição e as que denegam habeas corpus ou mandado de segurança. Cuidado aqui que ele fala em denegatórias. Ele não fala que quando é concedido habeas corpus, quando é concedido mandado de segurança. Somente as denegatórias. Artigo 119, também extremamente importante. Tudo aqui, Constituição Federal, a gente sabe que é sempre muito importante. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo, aí novamente aquilo que eu falei para vocês, no mínimo de 7 membros. Escolhidos. Então, como que são escolhidos e quem é que compõe esse TSE? Extremamente importante também esse artigo 119. Vamos ver, mediante eleição pelo voto secreto. Tá? Então, aqui, alguns são por meio de eleição e voto secreto. Tá? Então, com relação a esses dois tipos aqui, e com relação aos advogados que fazem parte, nós vemos que é por uma nomeação do presidente da República. Tá, então vamos primeiro aqui nos casos em que há voto secreto, eleição. Primeiramente aqui são 3 juízes dentre os ministros do STF. Lembre-se aqui que eu falei para vocês, já que o TSE não tem aqui composição própria, ele pega aqui os ministros do STF. Então, 3 STF.
2 juízes dentre os ministros do STJ, então 2 STJ, e com relação aqui aos advogados, por nomeação do presidente da República, muito cuidado aqui, gente, presidente da República é quem nomeia, e quem indica é o STF. Quem indica é o STF, quem nomeia é o presidente da República, tá? Muito cuidado, pessoal, então quem indicou é o STF, quem nomeou é o presidente. São 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Tá? 2 advogados. Tá, então muito cuidado aqui. Normalmente ele fala aqui, né, em 2 dentre 6 advogados, normalmente faz ali 2 listas tríplices. Então o STF indica ali 3 advogados, o presidente nomeia um dos 3, depois faz uma outra lista tríplice e o presidente da República nomeia mais um dentre os 3. Então o presidente da República possui aqui uma importância grande com relação à composição do TSE, já que ele que nomeia 2 advogados. Então 2 dentre 7 aqui, membros do TSE, são escolhidos pelo presidente da República. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do STF. Aqui, então, mais uma informação importante. Agora, com relação à presidência do TSE, vai ser um ministro que é proveniente, então, né, um membro que é proveniente do STF. E com relação ao vice-presidente do TSE, nós temos que também é um ministro do STF, tá? Então ele elege presidente e vice-presidente. Se ele fala que elege é porque há uma eleição para o presidente e vice-presidente. E o corregedor eleitoral dentre os ministros do STJ. Corregedor aqui vem do STJ. Tá? Então a composição aqui com relação à presidência e vice-presidente, presidência ela é sempre fixa. É sempre 2 presidente e vice dentro do STF e o corregedor dentre um ministro ali do STJ. Então um dos 2 ministros do STJ vai ser o corregedor eleitoral. Agora com relação aos advogados, vou trazer aqui algumas explicações para vocês. Primeiramente aqui, né, com relação, a gente vê que precisa de idoneidade moral, tá? O advogado precisa, primeiramente, notável saber jurídico e idoneidade moral. Com relação à idoneidade moral, a gente vê que, olha, o elevado valor dos débitos e a quantidade de processos judiciais constituem mácula à idoneidade moral do candidato, evidenciando óbice a manutenção de seu nome na lista tríplice. Então, um advogado que foi indicado ali, ele possui vários processos contra ele, está devendo aí à Fazenda Pública, em razão disso, isso demonstra que ele não possui idoneidade moral para poder estar constando na lista tríplice. Tal, com relação à idoneidade moral aqui, né, no campo eleitoral, deve ser verificada de modo rigoroso. A gente já viu a respeito da questão moral, quando a gente fala a respeito da lei da ficha limpa aqui na Justiça Eleitoral, a questão da idoneidade moral ela ganha uma repercussão ainda mais importante, a partir de circunstâncias da vida do indivíduo reveladoras de padrões de comportamento, notadamente ligados à honestidade, aptidão e à competência, que permitam a ele se investir no cargo público pretendido a desempenhá-lo. A comprovação do efetivo exercício da advocacia, e aqui também muito importante, quanto tempo ele tem que estar advogando para ele poder participar desse tipo de seleção, desse tipo de indicação. Comprovação do efetivo exercício da advocacia para fim do encaminhamento de lista tríplice somente ocorre mediante a prática de atos privativos de advogado pelo período mínimo de 10 anos, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência. Então, a jurisprudência do TSE é no sentido de que o advogado precisa estar exercendo há pelo menos 10 anos a advocacia para poder ser indicado um juiz eleitoral do TSE. Complementando aqui o estudo a respeito dos advogados que funcionam aqui como juízes eleitorais no TSE, tem uma disposição interessante aqui no artigo 16 do Código Eleitoral,
parágrafo 1º diz que não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau. Aqui, cuidado que a gente precisa ter, tá? Então, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Tá? Então, vamos dizer ali que um dos juízes eleitorais já é ali pertencente ao STF, por exemplo, ele já está lá como juiz eleitoral, e no momento eles fazem uma indicação de um advogado para funcionar também como juiz eleitoral. Esse advogado, para funcionar como juiz eleitoral, ele não pode ter parentesco até o 4º grau com ninguém que esteja pertencendo ali ao TSE. Tá? Se ele tiver algum tipo de parentesco até o 4º grau, ele vai ter que ser excluído ali, beleza? A nomeação de que trata o inciso 2 deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público. Aí aqui, inciso 2, trata aqui a respeito do advogado. Tá? A nomeação do inciso 2 não pode recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum. São aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração, são os cargos em comissão. Tá? Então ele não pode estar aqui trabalhando dessa forma. A gente tem que lembrar de uma coisa, né? Aqui, como eles são pertencentes a outras carreiras, tanto os advogados quanto os ministros, eles continuam com as funções deles concomitantemente. O próprio advogado aqui, quando ele se torna um juiz do TSE, ele pode continuar advogando, tá? Isso é interessante. Como ele pode continuar advogando, pode continuar trabalhando ali nas funções deles, né? Normalmente, ele não pode aqui possuir esse cargo aqui demissível ad nutum. Isso daqui demonstra que ele possui algum tipo de compromisso com o Poder Executivo ou então com o Poder Legislativo, algum tipo de compromisso político mesmo aqui, já que são cargos livremente de nomeação, de livre exoneração. Ele não pode ter esse tipo de vínculo com a administração pública. Isso impede que ele seja um juiz eleitoral aqui para o TSE. Também não pode ser diretor, proprietário ou sócio de empresa que seja beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública. Então aqui demonstra que ele possui algum tipo de manifestação política aqui, né? Ele foi beneficiado já de alguma forma, demonstrou aqui que ele teve aqui interação com pessoas que pertencem aqui a cargos políticos importantes. Em razão disso é que ele não pode também. Ou então que exerça mandato de caráter político, ele não pode ser, então, um político também. Não pode ser um vereador, não pode ser aqui um prefeito, né? Essas pessoas também não vão poder, pode ser, né, lógico, um prefeito advogado, né? Então ele não poderia participar aqui do TSE, obviamente. Uma preocupação que a gente tem que ter aqui, assim, só é que essa interpretação ela deve ser feita conforme a Constituição Federal. Aqui fala, né, que a nomeação, né, não pode recair. Um cuidado que a gente tem que ter aqui é que, na realidade, é a posse. O momento aqui, o marco temporal é a posse e não a nomeação. No momento da posse, ele não pode ser aqui, não pode estar ocupando esse tipo de cargo. Tá? Então, no momento da assentar aqui a posse no cargo de juiz membro do TRE, aí também aqui a mesma coisa para o TSE, na classe dos advogados estará condicionada a comprovação pelo candidato nomeado da exoneração de cargo público demissível ad nutum. Então, se no momento da posse ele demonstrar que já não está mais naquele cargo público, aí não tem problema, ele pode assumir sim ali a função, o cargo de juiz eleitoral ali do TSE, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente vai terminando nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua aqui com as competências do TSE, que aí é uma matéria já um pouquinho mais complicadinha. Aqui a gente fez basicamente a nossa introdução a respeito do assunto. E na próxima aula a gente continua aqui a respeito do TSE. Gente, muito obrigado por acompanhar a aula até o final. Espero que você tenha entendido tudo. Se não tiver entendido, não esqueça de deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.